Olá pessoal, vamos falar sobre produto escalar. Então, a primeira pergunta que nos vem à mente é o seguinte: o resultado do produto escalar é um número ou afinal de contas é um vetor? Então, produto escalar, se eu tiver dois vetores, um vetor U e um vetor V, essa vai ser a nossa anotação. Produto escalar de U por V vai resultar para nós um número real, tá? Diferente do produto vetorial entre dois vetores, né? E que só vale para R3, tá? Olha só o que eu estou falando. O produto vetorial, produto vetorial escrito dessa forma aqui, ó, o produto vetorial V, tá? Que é o resultado da matriz, do determinante da matriz com as coordenadas I, J, K, as coordenadas do U, o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3, isso aqui dá um vetor W, tá certo? E o produto vetorial só vale para R3, tá certo? Produto vetorial entre vetores só vale para R3. Ao contrário do produto escalar, que vale tanto para R3, que está ali, um desenho que nós já fizemos ali, uns vetores desenhados em R3, tá? Aqui, 3 vetores desenhados em R2 no plano, aqui o espaço tridimensional com 3 coordenadas, e aqui um vetor, dois vetores U e V desenhados na reta. A reta também possui vetores, tá? Então, o resultado de U por V já tem que ser guardado na memória. Diferente do produto vetorial, o produto escalar é um número que pode ser para nós maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero, tá? Considerando mais, ou seja, indo mais além do que o R que nós conhecemos que é a reta, R2 que é o plano e o espaço tridimensional R3 com 3 coordenadas, tá? Em geral, um vetor U, definição, vetor U que tem coordenadas U1, U2, U3, U4, assim por diante, até o 1N. Então ele tem N coordenadas, tá? Então pertencente ao quê? A Rn. E o V tem coordenadas V1, V2, V3, Vn. Essas coordenadas U e I, tá certo? Pertencem ao número real, as coordenadas do vetor. E V também, VI, para cada I, de 1 até N, tem coordenadas que são números reais, tá certo? Então, a definição do produto vetorial é o seguinte, vai resultar no número, tá? Que vai ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero, tá? Vai ser o produto das coordenadas 1 a 1 aqui, ó. Então vai ser o somatório do produto de U1 vezes V1 mais U2 vezes V2 mais, e assim por diante, até na última coordenada, o N vezes Vn. Então aqui é produto de números, tá certo? Produto de números, ó. Essas somas aqui são produto de números. Vai resultar um número, então repetindo, vai ser maior que zero, ou menor que zero, ou igual a zero. Só para mencionar, o produto escalar é um caso particular de produto interno, tá? Então existem outros produtos entre vetores em espaços vetoriais diferentes, tá? Chamados espaços vetoriais normados, tá certo? Porque o produto escalar, ele vai envolver a norma de cada um dos vetores, o comprimento de cada um desses vetores aí, tá? E em espaços mais gerais, que não sejam esses espaços aí, como sendo segmentos de reta orientados, isso aqui para nós, conhecido na física, é um segmento de reta, né? Uma reta que está passando aqui, que suporte ela, tá? E que tem um ângulo θ aqui, tá certo? Aqui θ ali. Vamos colocar φ aqui. Vamos colocar alfa aqui, alfa, tá?
Então, nessa reta suporte aqui, eu vou ter um vetor que tem esse comprimento, tem a direção alfa em relação ao eixo x, e tem o comprimento aqui, que é a norma de V, certo? Então, o produto escalar, na verdade, ele vai estar muito associado entre U e V, por exemplo, ao ângulo θ aqui, ó. Tá? Não estou falando mais nesse ângulo aqui, estou falando agora ângulo entre os vetores. Então, vai estar associado dessa forma, da seguinte forma, que, por exemplo, aqui nós temos R, a reta, certo? Na reta, o que eu posso ter? Aqui é zero. Um vetor posicionado aqui com extremidade ali. 1, 2. Então, o vetor para nós, U é um número, mas ele é vetor. Como está no espaço vetorial, é um vetor. Então, U para nós é o 2, tá certo? Positivo aqui, tá? Porque a reta para nós está orientada positivo para lá, R, e negativo para cá. A esquerda de 0 é negativa, a direita de 0 é positivo. Então, 2, tá? Ele só tem uma coordenada. Por isso que R tem dimensão 1, que é a reta, certo? Então, aqui o V já tem coordenadas menos 1, menos 2, menos 3. Então ele tem comprimento 3, que é o módulo ou norma de V. Aqui para nós, vamos adiantar, é 3. E aqui a norma de U é 2, certo? Norma é o comprimento do vetor. O comprimento do U está aqui, o comprimento do V está aqui. O escalar de U por V, então o que é? É multiplicar coordenada a coordenada. Como ele só tem uma coordenada, é multiplicar o U, coordenada do U que é 1, é 2, que multiplica, número real aqui, né? Que multiplica o menos 3. Então isso aqui vai dar um número para nós, menos 6. Que é o quê? Menor do que 0. Então, nós vamos associar esse número menor que 0, porque o ângulo θ, como aqui tem θ, e aqui nós vamos ter uns θs, ângulo entre eles, tá? Esse nosso θ aqui, que é o ângulo entre U e V, é 180 graus. 180 graus, que é maior do que 90 graus. Então, sempre que eu tiver dois vetores com ângulo maior que 190 graus, tá certo? O produto escalar de U por V vai ser menor do que 0. Legal? Então, vamos pegar aqui agora já o R3. Vamos pegar, já que a gente está falando em vetores, dois vetores contidos na mesma reta, só que esse aqui está no sentido para lá e esse aqui está no sentido para cá. Por isso que o resultado do produto escalar, aqui no caso, vai dar negativo, tá certo? Eu tenho aqui o vetor U, que tem coordenadas 2, olha aqui, 2, Y1 e Z igual a 2. Então ele está aqui, a pontinha dele, ele está vindo daqui assim, ó, no espaço. Então a pontinha dele está aqui, ó. Embora a gente pense que isso aqui está colado no plano XZ, não é. Ele está aqui no espaço, aqui a ponta dele, tá? Esse V aqui já está colado no plano YZ, porque ele tem coordenada 0 aqui, ó, X não tem coordenada nenhuma, 0. Ele só tem coordenada 2 e 2, ó, 2 e 2. Então ele está colado, o V pertence ao plano Y0Z. Vamos colocar assim plano. Tá? Olha só, eu peguei o U como sendo 2, 1 e 2. Tá? Se eu pegar o vetor W como sendo uma vez, duas vezes, três vezes o U, então pegue o R, que está aqui, o vetor, nessa mesma reta aqui, olha só. Como ele é um múltiplo, o R é um múltiplo de U, ele vai estar na mesma reta, tá certo? Como subespaço vetorial, tá? É uma reta contida em R3, tá? Essa aqui é uma reta, por si só é uma reta, tá? É um espaço vetorial. Esse aqui é um subespaço vetorial de R3, é uma reta contida em R3.
Então esse R é um múltiplo de U, da seguinte forma, ele é 3 vezes o U. Então se o U é 2, 1 e 2, o R vai ter coordenadas para mim o quê? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Agora vamos fazer então, estou na mesma reta. Qual é o ângulo entre o U e o R? Agora aqui é 0 grau. Θ igual a 0 grau. Diferente desse aqui, porque um está para cá e outro está para lá. Então, um assim e outro para cá. Então, 180 graus. Então, o nosso produto escalar deu menos 6 negativo. Vamos ver qual é a associação que a gente pode fazer com respeito ao ângulo, que é essa a ideia. Tá? Porque numa aula posterior, a gente vem a definir o produto escalar envolvendo o cosseno U e as normas do U e as normas do V. Tá certo? Por isso que a gente está fazendo essa especulação aqui. Ó. Então, note que o ângulo entre os dois vetores é 0. Tá certo? Que é o que? Menor do que 90 graus. Então, a gente está querendo sempre saber se o ângulo é menor que 90 graus. Então, aqui o ângulo é menor que 90 graus. Posso dizer que ele é agudo, né? Agudo. Ângulo agudo. Aqui, um ângulo obtuso. O que vai dar para nós? Vai ser igual, o produto escalar é 12 vezes 6, 12, mais 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 3, 6, certo? Então, olha, então esse aqui é o 2 vezes 6, esse aqui é o 3 vezes 1, e esse aqui é o 3 vezes 2. 6 dá 9. 9 dá 11, dá 21. Certo? Então aqui dá 21, que é maior do que 0. Legal? Então note, quando o ângulo for menor do que 90 graus, esperem sempre que o produto escalar dê maior do que 0. Nós estamos mencionando, ou frisando, a questão de quando o ângulo entre os dois vetores ser maior que 90 graus, que o produto escalar entre U e V dá negativo, né? E aqui o ângulo entre o U e o R, para nós aqui era R para nós, né? Que era 3 vezes o valor do U, tá lá. Então, coordenada 3, 6. O produto escalar deu positivo, né? Deu 21, tá certo? Justamente porque o ângulo aqui é menor que 90 graus. Que é 0. Então, aqui o ângulo entre os dois vetores aqui é 0, aqui, né? 0 graus. Então, falta mencionar agora qual é a situação, então, em que o produto escalar se anula. Se anula quando o ângulo entre os vetores for igual a 90 graus. Porque nós vimos uma questão de menor que 90 graus e já vimos uma situação em que o ângulo é maior que 90 graus. Então, esse aqui, ó, o I. I são os vetores da base. E o IJ, ó. 1 e 0, 0 e 1. Então o I está aqui, unitário, tá? O J está aqui, tá? Então esse aqui tem norma 1, né? A norma do I é igual à norma do J. Tamanho, né? É 1, né? Certo? Aqui vai ter um baita cosseno entre o e V, tá certo? Aqui também tem o cosseno entre U e V. Cosseno entre o U e V, cosseno de 90 graus, é 0. Tá certo? Então, a gente vai chegar a um ponto em que a gente vai ter uma definição alternativa, como eu falei, do produto escalar envolvendo o ângulo entre vetores e as normas dos vetores. Então aqui, ó, produto escalar de I por J. J. O que vai ser? 1, primeira coordenada do I, 1, a primeira coordenada do J, 1 vezes 0, mais segunda coordenada do I é 0, segunda coordenada do J é 1, 0 vezes 1. Então aqui para nós vai dar 0 mais 0 e vai dar 0. Tá certo? Justamente porque o ângulo entre o I e o J aqui é 90 graus, nosso ângulo. Vamos nos fixar agora aqui
nesse exemplo aqui, né? R2, tá? Onde nós temos o vetor U, que tem coordenadas 1 e 3, o V, que tem coordenadas 3 e 2, e o W aqui, ó, tem coordenadas menos 2 e 1, tá certo? Olha, o ângulo aqui entre o U e V, esse ângulo aqui, né? Θ, é menor do que 90 graus. Qual é o produto escalar de U por V? 1 vezes 3, 1 vezes 3, mais 3 vezes 2. Isso aqui dá quanto? Dá 1 vezes 3, 3, 3 vezes 2, 6, 9, né? Igual a 9, que é maior do que zero. Justamente porque o ângulo aqui é menor que 90 graus, tá certo? Agora vamos ver a situação entre o V e o W, cujo ângulo aqui para nós é um ângulo θ maior do que 90 graus, tá certo? É um ângulo obtuso, isso aqui é um ângulo agudo. Produto escalar de V por W, tá? Eles têm uma norma, o comprimento aqui tem um comprimento aqui, todos eles têm comprimento. Então, vai ser 3 vezes menos 2, 3 que multiplica menos 2, mais o 2 que multiplica 1. Então eu vou ter como resultado igual a quanto? 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mais 2, então isso aqui dá quanto? Dá menos 4. Que é o quê? Menor do que zero. Era de se esperar. Então aqui dá menor do que zero. E aqui dá maior do que zero. Então o ângulo aqui é obtuso. O produto escalar dá menos 4 menor do que zero. Aqui o produto escalar deu maior do que zero, porque o ângulo aqui é agudo.